E desde quando você decidiu, assim, e por que, né, você decidiu fazer telemedicina? Então, eu acho que assim, eu e grande parte dos profissionais da área de saúde tiveram a Covid como realmente um empurrão, né? Um pontapé aí para a gente realmente procurar alguma ferramenta para que não deixasse os nossos pacientes desassistidos. Então, desde ali de 2020, né, eu comecei a praticar e colocar a telemedicina no meu dia a dia. Inicialmente na saúde privada mesmo, com consultas, na maior parte agudas, e no SUS também, mas assim, no SUS um pouquinho mais devagar, mas Uhum. conseguimos. É um pouquinho mais burocrático as coisas, né? Mas foi uma ferramenta Exatamente. muito útil ali em 2020, 2021. Sim, E, com certeza, assim, se a gente não tivesse isso nas nossas mãos, né, com certeza o dano da Covid teria sido muito pior. e hoje você falou que está fazendo telemedicina mais no âmbito privado, né? Para Sim, uma operadora de saúde, também atendimentos particulares, teus. isso. Isso. Assim, inicialmente, né, eu tive a oportunidade de participar desse grupo de médicos para atendimento na rede privada, que foi muito importante, assim, na minha prática, porque foi o que realmente me deu uma mão, né? Então, eu Uhum. aprendi muito, eu tive muita segurança em manejar as questões, porque a gente tinha uma rede bem formada. Então, isso facilitou, né, em primeiro momento. Acho que foi bem, bem interessante e importante também. E para você implementar o uso da telemedicina na sua prática, no seu dia a dia, e isso daí, como é que foi assim? Quais desafios você enfrentou para implementar isso no teu dia a dia? Pensando assim, logo lá no início, eu acho que o ponto-chave foi um preconceito, né? Meu contra o que vinha acontecendo. Então, eu pensava, como que pode, né? Como é que a gente vai conseguir manejar esse paciente só numa chamada de vídeo ou por telefone? A gente que está acostumado com aquela consulta mais tradicional, né? Então, assim, Uhum. olho no olho, examinando, pondo a mão no paciente. Então, tive que quebrar essa barreira. Além Certo. disso, né, outros pontos, assim, a gente pensa, e a receita, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer essa assinatura? Será que a farmácia vai aceitar, né? E alguns outros pontos, assim, mais burocráticos. Eu acho que foram os principais pontos, assim, que me pegaram no início, sabe? Uhum. Eu acho que essa questão, né, todo mundo, até eu também, passei por isso, né, dessa questão, como é que eu vou fazer o exame desse paciente, né? Fica muito amarrado ali na questão do exame físico. Eu acho que a maioria dos médicos, no início, teve esse impacto, Uhum. né? Ou aqueles que ainda não fazem telemedicina, né, ainda sentem muito isso, né? E como é que foi essa sua adaptação para fazer a teleconsulta sem exame físico? O exame físico acho que foi mais um desafio, né? Entre tantos. Mas eu acho que assim, a prática vai trazendo realmente experiência. Então, lá no início, atendendo com esse grupo, né, privado, a gente tinha protocolo, tinha toda uma assessoria, então a gente vai aprendendo e vendo que é Uhum. possível fazer, né, não como o tradicional, pondo a mão, mas é possível, sim. Inclusive com você, né, assim, eu abri muito minha mente em relação a isso, e aí a gente vai percebendo. O paciente vem com uma lesão de pele, pede para tirar uma foto, né, eu mostro no vídeo, não, estou com uma dor de garganta. Então, vamos tentar olhar essa garganta, ver se tem alguma coisa. Às vezes, pedir para ele mesmo ver se tem algum linfonodo, né? Ensinar como é que faz ali a palpação. E tantos outros testes. Assim, o Minimental, por exemplo, é um teste que a gente consegue, né, aplicar na prática. O índice de vulnerabilidade é interessante, como ele é de fácil entendimento, né? Então, Uhum. se o paciente tem alguém ali do lado, consegue auxiliar e tudo mais. E com a pandemia tornou muito mais comum o paciente ter aparelhos médicos em casa. Então, já se tinha muito aparelho de pressão, né? Na pandemia a gente viu que as pessoas adquiriram outras opções para olhar frequência cardíaca, saturação, enfim, né? Uhum. Então isso Sim. acaba que ajuda. E você também tinha comentado, né, que você no início tinha medo, né, da receita, se ia aceitar na farmácia ou não.
E aí, alguma vez você teve alguma dificuldade, algum paciente teve dificuldade com a receita? A maioria consegue? Como é que você sentiu isso, o feedback deles? É uma ferramenta que é muito prática e fácil, né? Então, assim, Uhum. hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular em mãos e consegue baixar no celular e pelo próprio celular consegue ir à farmácia e resolver a situação. Nunca tive um retorno, né, de problemas nem ao enviar receita, de não receber, nem de problemas em relação a adquirir a medicação. Até então, não. Legal. Então, você está fazendo telemedicina já faz quanto tempo? Nesse período? Desde 2020. Também 2020, né? Uhum, Que você começou naquele processo. Então isso. já fazem 3 anos e nunca teve um problema, né? Com uma receita enviada, né? É legal, porque eu também, 3 anos e nunca também teve algum paciente que não conseguiu comprar um medicamento, porque foi uma receita eletrônica, ou porque era um CRM de outro estado, né, na receita. Então, realmente, muito tranquilo. Claro, né, que a gente tem aquelas receitas que a gente não consegue enviar de forma digital, né? A receita azul, né, numerada, a receita Uhum. amarela, controlada. Mas a grande parte do dia a dia mesmo, que são receitas comuns ou receitas controladas de 2 vias brancas, né, a gente consegue emitir de forma online, né? E, Geralmente é e, bem tranquilo mesmo. e que mensagem você deixaria para os colegas que estão nos assistindo? Eu acho que realmente assim, vale a pena investir na telemedicina. Ela, como qualquer outra ferramenta, né, ela realmente é uma ferramenta da medicina. Ela veio para nos ajudar e para andar, né, ali junto conosco, mas eu acho que a gente precisa pensar numa implementação responsável, no sentido de vamos fazer a coisa do jeito que tem que ser feito, né? Pensando aí nas questões legais, passando pelo prontuário, né? O que escolher. E assim, para isso, eu acho que é importante pensar que a gente precisa de uma bússola, um norteador no processo, para a gente, né, saber realmente que a gente está seguindo ali pelo caminho adequado, e não só fazer por fazer. Eu acho que, sim, tem que fazer, mas a gente precisa fazer do jeito certo.